Hello, hello, eu sou Janina Ricardo, estrategista jurídica especializada no mercado beauty, que criei este canal para facilitar a sua vida, para que você aprenda aqui estratégias jurídicas na prática, sem burocracia. Eu protejo seu faturamento, sua reputação e ainda acelero o resultado dos teus negócios com estratégia jurídica preventiva. Aqui a gente vai conversar hoje sobre o dia em que o fiscal da Vigilância Sanitária bate na sua porta. Eu quero saber se você está pronta ou está prestes a ser autuada. Mas antes, se inscreve nesse canal, clica aqui em curtir esse vídeo, que dá uma colaborada, né? Com a YouTuber aqui. Já fez isso? Já clicou lá? Já curtiu? Pronto. Então, deixa eu fazer uma pergunta bem direta. Se a vigilância sanitária entrasse hoje na sua clínica, você saberia exatamente o que fazer? Me responda. Ou você seria só mais uma profissional que entra em pânico, fala demais e acaba sendo autuada, sem nem entender o porquê? Porque é isso que acontece na prática, minha gente. Eu vou contar para vocês uma coisa que talvez ninguém tenha explicado antes com clareza, tá? A fiscalização não fecha clínicas por acaso ou só por implicância. Ela fecha clínicas que estão despreparadas. E eu não estou dizendo isso só porque tem a ver com as normas sanitárias, não, tá? Isso tem a ver também com a forma como você recebe esse fiscal. A vigilância sanitária estabelece regras claras sobre funcionamento, documentação e a conduta durante a inspeção. E quando você não conhece essas regras, você acaba se tornando um alvo muito fácil. E quando você ou sua equipe ficam nervosas, a, o autoritarismo dos agentes de fiscalização aumenta, porque acabam presumindo que você está errada. Por isso que é muito importante que você mantenha calma e tenha sua equipe treinada. Então, se você tem uma clínica, um salão ou trabalha com estética, acompanhe aqui, porque eu vou te mostrar exatamente como agir quando o fiscal bater na sua porta, sem pânico e sem erro, certo? Bateu lá na porta, entrou. Primeira coisa, a fiscalização começa antes mesmo do fiscal falar qualquer coisa. Ela começa na recepção, com base na RDC 63 de 2011, Boas Práticas em Serviços de Saúde. O que é que a norma exige? O que é que você já tem que ter quando esse fiscal pensar em passar na sua porta? Organização, um fluxo de atendimento bem definido e um responsável técnico identificado. Na prática, você precisa ter uma recepcionista que não entre em pânico. Você deve manter uma postura profissional e solicitar identificação do fiscal no momento em que ele chega. Apresenta, recebe, acolhe, oferece um café, pede para aguardar e pede a identificação profissional com o número da matrícula. E aqui vai uma regra de ouro que pode te salvar de um problema grande. Ninguém fala com o fiscal, além da gerência ou do responsável técnico. Isso evita informações erradas, contradições e autuações por despreparo. Combinado? Ninguém. Não é que não vai receber o fiscal, não é que vai impedir a fiscalização, mas passar informações só responsável técnico e gerência. Quem estiver recebendo, sempre que for questionado, vai dizer: olha, a minha função não me dá acesso a esse tipo de informação. Eu vou pedir para o senhor aguardar o responsável chegar para poder direcionar a ele esses questionamentos. Ou então o senhor dá um prazo para a empresa para ela responder. Simples assim. E quem conduz a fiscalização, certo? É um ponto extremamente importante e onde a maioria das clínicas erra. Toda clínica ela precisa ter um responsável técnico que faz o controle sobre processos, estoques e documentos. Então, na prática, o fiscal não pode ficar circulando sozinho. Tudo precisa ser acompanhado e você entrega apenas e exclusivamente o que for solicitado. Nada de entregar documentos sem ter sido demandado. Combinado? O fiscal pede e você mostra exclusivamente o que ele pediu. E aqui vai uma informação que vale ouro, tá? Se houver qualquer autuação, você nunca vai assinar concordando, dando anuência. Você vai assinar ciente e não concordo. Isso está ligado ao seu direito de defesa administrativa. Se você assina concordando, você praticamente facilita a penalidade. Combinado? Então,
ciente, sem anuência, ou ciente, não concordo. Inclusive, a sua equipe deve ser orientada para fazer isso, tá? Um outro ponto extremamente importante é o que o fiscal não pode fazer. Presta muita atenção nisso, tá, minha gente? Porque quase ninguém fala, até os advogados não falam nisso. O que eles não podem fazer não significa que você tenha poderes para impedir imediatamente o que está acontecendo, mas demonstrar que tem o conhecimento de que ele está fazendo uma coisa errada, com certeza vai inibir essa atuação. Então, a vigilância sanitária, ela tem poder sim de fiscalização, mas ela não tem um poder ilimitado, tá? Ela encontra limite na Constituição Federal, na Lei Geral de Proteção de Dados, nas normas sanitárias da Anvisa. Então, o fiscal, ele não pode, por exemplo, entrevistar a sua equipe sem a sua equipe estar acompanhada, tá? Ela deve estar acompanhada pela gestão, pelo RT ou pela assessoria jurídica. Interromper atendimento de paciente, isso também invade a privacidade, quebra, uma regra constitucional. E isso também pode prejudicar a imagem da sua clínica. Então, de forma alguma, ele pode adentrar em qualquer recinto da sua clínica em que esteja havendo um atendimento. É necessário que ele seja comunicado, olha, nesse momento, nesse recinto, está tendo um atendimento, eu peço que o senhor aguarde, para que a gente, né, não fira o direito de privacidade do nosso paciente, do nosso cliente. Outra coisa que ele não pode é acessar o prontuário dos pacientes sem justificativa, porque ele estaria infringindo a LGPD. Também não pode tirar fotos se o celular que ele estiver utilizando não for um celular funcional, porque existem dados sensíveis dos pacientes e que não devem ser compartilhados sem o, o cuidado adequado com esses dados. Outro ponto extremamente importante é que o fiscal, ele não pode revistar bolsas, pertences ou armários de colaboradores. Isso daí é uma ação completamente ilícita. E se isso acontecer, você não deve discutir, você deve se posicionar de que não entende que isso seja autorizado, a fiscalização, que os pertences dos colaboradores não fazem parte da clínica e não devem ser revistados. Mas se ele insistir, você não vai discutir, você vai registrar numa ata interna, tá? A resposta padrão é: eu fui orientada a não prestar essas informações. O responsável técnico é quem irá responder. E o responsável técnico, sim, precisa responder às perguntas técnicas. Mas, se você não for responsável técnico, você deve dar essa orientação e pedir prazo. Isso mostra a organização. E a organização reduz o risco da autuação, certo? Quanto à ata interna, eu vou entregar aqui para vocês uma estratégia que eu coloco em prática em todas as clínicas que eu presto consultoria, tá? E aí elas separam realmente quem conduz uma gestão amadora de quem tem uma gestão, de qualidade focada na prevenção do risco. Toda vez que receber uma fiscalização, é necessário ter uma ata interna de fiscalização. E isso não está explícito como uma obrigação, mas ela é uma estratégia jurídica baseada em uma prova documental. Nessa ata, quem estiver redigindo pode escrever de próprio punho, tem que colocar o dia, a hora da fiscalização, o nome do fiscal, o que foi solicitado e o que foi feito. Então, vai escrevendo ali o fiscal, eu, fulana de tal, no dia tal, a tal horário, iniciei a redigir essa ata em decorrência da fiscalização, da vigilância sanitária, do fiscal tal, que solicitou isso, que foi apresentado isso, que requereu isso, e isso vai ser escrito, tá? Ao final. Também tem que registrar qualquer abuso, certo? Ao final, deve ser solicitado que esses fiscais assinem essa ata. Muito provavelmente eles vão se recusar. Então, vocês vão, não, tudo bem, só pode assinar aqui, conferir e assinar. Se ele se recusar a assinar, você vai pedir a dois outros colaboradores, a algum paciente que estiver lá, para assinar como testemunha de que o fiscal se recusou a assinar. Mas quem escreveu a ata assina e mais duas outras pessoas atestam que esse fiscal se recusou a assinar. Se ele assinar, ótimo. Porque se der problema depois, não é só a sua palavra contra a dele, é um documento contra o outro. Também recomendo a fazer um registro discreto. Não necessariamente pegar uma câmera e colocar na cara do fiscal, mas ter um registro discreto, ao menos do áudio dessa fiscalização.
Porque acontecem, infelizmente, várias abusividades, e isso eu lido com isso constantemente. O que é lastimável, mas é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar, né? O principal ponto é sempre agir com cordialidade, porque eu acho que quando a gente age com cordialidade, as coisas ficam muito mais fáceis. Combinado? Então, aí a gente agora vai para o próximo passo, né? Que é o pós-fiscalização. Terminou. Se o fiscal entregou um auto de infração, é extremamente importante que você contrate um profissional para te dar essa assessoria jurídica, porque você vai precisar responder a essa fiscalização, a esse auto de infração, dentro de um prazo de 10 a 15 dias. Tá? Isso vai se tornar um procedimento administrativo que não necessariamente vai gerar interdição da sua clínica, mas se isso não for acompanhado de perto, pode sim gerar. Porque o fato é que ele pode encontrar algumas irregularidades que podem ser resolvidas. Então, você tem que aprender o que fazer para resolver, o que fazer para demonstrar o seu compromisso na solução, tá? E responder a essa autuação, porque às vezes acontece também da autuação ser feita de maneira equivocada. Já aconteceu com clientes meus, então não negligenciem com isso e tome bastante cuidado. Então, respeite esse prazo, organize todos os documentos que não foram entregues no momento, mas que foram solicitados. Se reúna com a equipe e estruture uma resposta técnica. Porque quem tem o protocolo, quem segue o protocolo, não precisa se desesperar, tá, joia? Eu falo com muita frequência, minha gente. Ter estratégia jurídica não é só burocracia, tá? É construir o seu alicerce sólido para o seu crescimento. Tem muita gente que acha que é só burocracia e assessoria jurídica só funciona para apagar incêndio. Mas eu atuo para que vocês não precisem se preocupar e estejam preparados para qualquer coisa que acontecer, protegendo o faturamento, protegendo a reputação e acelerando o resultado dos negócios de vocês. Contem comigo, se vocês quiserem me procurar através de outros canais, eu estou no YouTube, aqui nesse canal, eu estou no TikTok sem dancinha, mas com conteúdo de qualidade, Janina Ricardo, ponto ADV no Instagram. Tá joia? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Lembra de deixar aqui um comentário e me dizer o que achou desse conteúdo. Combinado? Até a próxima!